Me tornei, sou mulher, nasci, me tornei mulher. Não aceite pouco amor, nem tampouco quem te machucou. Use a roupa que quiser. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Eu já vou começar por aqui, explicando por que que eu vim para o Zoom, porque eu também vou estar lá com uma chamada no Instagram, por que que em cima da hora eu vim para cá, tá bom? Sejam todas bem-vindas. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela já já. Meninas, quem tá aí comigo há mais tempo, né, tá gravando. Quem está comigo aí há mais tempo sabe que eu sou professorinha, eu adoro um slide, eu adoro organizar as ideias. E aí, quando eu estava aqui estudando, né, para fazer essa live, não tem como, eu me organizo fazendo slidezinho, é a forma como eu penso, como eu consigo organizar as ideias. E aí, o slide ficou tão bonitinho, a organização ficou tão bonitinha, que eu falei assim, ai, eu não sou uma pessoa de Instagram, porque Instagram a gente não pode compartilhar tela, né? Eu não sou uma pessoa de live de Instagram, eu sou uma pessoa de Zoom, né? Uma pessoa que dá aula, que gosta dessa coisa escritinha, dessa interação com vocês. Aí eu falei, vou fazer então o chamado para quem quiser acompanhar lá pelo Zoom, quem quiser acompanhar pelo Instagram, tudo bem, tá? Então, por isso trouxe vocês para cá, tá? Porque a gente vai ter uma apresentação mais robusta, né, do que aquelas que a gente consegue fazer no Instagram. Iniciando hoje, quem for chegando aí vai entrando. Boa tarde, Ju. Boa tarde, meninas. Deixa eu ver quem é que tá aqui, falar o nome de vocês, né? Diene. Seja bem-vinda, querida Fabi. Tem algumas pessoas sem nome aqui. Josi, querida, seja bem-vinda. Ju, Sônia, Maria. Sejam bem-vindas, querida. Bom, primeiro explicando um pouquinho o que que é essa jornada 40 mais, né? Essa jornada La Loba 40 mais e por quê, né? Ao longo da apresentação aqui, vocês vão entender por que que eu, dessa vez, nesse ciclo, vou falar, vou trazer o foco da mulher selvagem, de La Loba, para a mulher 40 mais. E por que que é tão importante abordar nesse momento da vida, amada saudades. Deixa eu ver o que que vocês estão escrevendo aqui. Saudades da sua potência. Ô, querida, seja bem-vinda. Saudades desses encontros. Não vou poder abrir câmera, mas vou ouvindo, tá certo, Jenny? Eu faço esses encontros, de mulheres que correm com os lobos há muitos anos, né? E a gente já fiz em forma de jornada, já fiz em forma de leitura compartilhada, que eu amo, porque a gente lê as palavras. Fernanda, seja bem-vinda. Ai, muito bom ver gente assim, né? De muito tempo que eu não via. Estamos de Fiz volta. essa jornada várias vezes, muitas vezes em forma de leitura, porque eu amo essa coisa da troca da leitura, porque nós honramos as palavras da autora, né? É muito importante a gente ler as palavras da autora. E quando eu faço jornada, se a gente não ler de maneira compartilhada, eu fico preocupada se vocês estão lendo, porque é importante ler, né? Não só ficar com a minha percepção sobre o livro, mas vocês também adquirirem e honrarem as palavras da autora, né? E aí, por muitas vezes eu fiz com leitura compartilhada ou com jornada. Esse livro está comigo há mais de 20 anos, né? Desde que ele lançou aqui no Brasil, que ele está comigo, já li e reli pelo menos uma vez por ano, né? E depois passei a fazer Professora, fazer meu, trabalho.
Já há alguns anos. Ele fazer trabalhos com esse livro, né? Fátima, seja bem-vinda. Depois passei a fazer trabalhos com esse livro, a compartilhar em círculos de mulheres, em jornadas terapêuticas, em grupos terapêuticos, em montar trajetórias, né? Trajetórias de terapêuticas com mulheres baseadas nesse livro. E agora eu senti um grande chamado, né? Dentro lá da comunidade, essas jornadas elas fazem parte da comunidade de estudos do feminino, que é o meu canal de assinatura, tá? Lá na plataforma Hotmart. E já deve ter aí um ano que a gente ficou fazendo uma imersão em livros sobre o arquétipo da sábia, né? Nós lemos diversos livros sobre a mulher mais velha, a mulher madura, e aquilo, os livros, por mais que assim, muitos eu já li, já tinha lido anteriormente, estava lendo novamente, os livros eles vão nos modificando. Cada vez que a gente lê um livro que a gente trabalha, ou que a gente monta um círculo de mulheres para ler um livro, é outro livro, né? É outra vivência. Então a gente sempre vai passando pela transformação junto com vocês e junto com o livro, né? Não é na primeira leitura de um livro que a gente absorve todos os ensinamentos, até porque os livros, esses livros do Sagrado Feminino, eles falam muito fundo com a gente, né? Falam com as nossas sombras, falam com as nossas, conversam com as nossas vivências. E de acordo com aquilo que nós temos maturidade para perceber em determinados momentos, é para onde o nosso foco vai em um livro. De acordo com as vivências que nós estamos tendo naquele momento, é para onde o nosso foco vai com aquele livro. E as mulheres que já me acompanham, que estão sempre comigo, que já, né, estão em todos os programas aí que eu faço, nós passamos juntas por um processo de amadurecimento com os outros livros que também foram lidos. Então, agora eu quero retornar ao livro Mulheres que Correm com os Lobos, não mais da mesma forma, com toda essa maturidade e sabedoria que foi adquirida pelo grupo, né, pelo grupo que está comigo, o grupo da comunidade, e olhar para ele com essa vivência da mulher 40 mais, que é a grande parte do meu público, grande parte das mulheres que são minhas clientes, que são minhas alunas, que seguem o meu perfil, são mulheres 40 mais, né? E eu sou 40 mais. E a gente tem muito pouco conteúdo. Eu acho que a gente ainda tem muito pouco conteúdo nas redes sociais, em jornadas, conteúdos terapêuticos para esse público 40 mais, né? Conteúdos de profundidade para esse público 40 mais, 50 mais, 60 mais, né? Agora que a gente está despertando para isso, né? Que os terapeutas estão despertando para esse olhar, para essa singularidade das mulheres 40 mais. Então, me veio um chamado muito forte de estar trazendo esse foco e essa perspectiva para esse grupo de estudos do livro. E aí eu montei ele num formato de jornada, né? Porque ele vai ser muito mais do que um estudo. Esse livro, quem está aí comigo sabe, e eu sempre falo, esse livro é um portal, né? Ele não é só um livro, ele não é só uma leitura, né? Ele mexe profundamente com a gente. Só que a gente precisa fazer algo com isso, que mexe com a gente, né? Ele não é só um livro para se ler no racional. Então, por isso a importância da gente trazer, né? Eu esses dias coloquei um post lá no Instagram que foi para ler o livro com a pele, né? Sentir o livro na pele. E é isso que essa jornada vai trazer, nessa pele madura, nessa pele dessa mulher que tem uma outra maturidade para entender os conceitos e os aspectos desse livro e a profundidade desse livro. Quando eu li esse livro a primeira vez, lá estava na faculdade, 20 anos, mais de 20 anos. Eu peguei super empolgada esse livro, é, e não consegui dar continuidade na primeira leitura, porque ele é um livro que mexe com aspectos da nossa psique, né? Com as nossas sombras. Então, eu deixava ele de lado, depois pegava e dava continuidade. E assim é a vivência de
praticamente todas as mulheres que pegam esse livro para ler, elas relatam isso, né? Que elas não conseguem dar continuidade, né? Que acham o livro denso. Não é porque o livro é difícil, é porque ele mexe com as nossas sombras. Ele é simbólico. Eu vou falar disso na apresentação. É, ele é simbólico, ele fala ao nosso inconsciente, é esse inconsciente da mulher que foi tão maltratado ao longo do tempo, que foi tão soterrado, que foi tão escondido ao longo do tempo. E isso incomoda a nós mesmas, né? Nós temos máscaras, capas que a nossa psique tenta manter até para sobreviver a essa sociedade. E aí, quando a gente lê um livro desse, de tamanha densidade, que muitas vezes a gente não entende a nível consciente num primeiro momento, ele está falando simbolicamente com o nosso inconsciente, com as nossas sombras, com as nossas questões, com questões ancestrais, com questões muito mais profundas daquelas que a gente ainda nem chegaram à nossa consciência, né? Quando a gente fala em questões ancestrais, em questões de epigenética, né? Que eu vou falar mais à frente sobre isso. Então, esse livro, de fato, ele não é um livro para você ler em um sopetão, vou sentar e vou ler. Ele é um livro para ele ser vivido, vivenciado, direcionado, de preferência em círculo de mulheres. Porque é a vivência, é a percepção de outras mulheres sobre esse livro e também a mentoria de uma pessoa que já passou pelo processo do livro e que já tem outros conhecimentos que são correlatos, já amadureceu outros conhecimentos que são correlatos àquilo que é trazido ali e que pode digerir, né? Digerir terapeuticamente esse livro, ele é muito importante. E por isso, hoje, a gente dá início a essa jornada La Loba 40 mais. Porque agora, com todo esse amadurecimento, né? Que eu passei por essa jornada do livro de 20 anos, o amadurecimento que vocês estão na vida de vocês, porque vocês não iniciam, né, agora, né? Vocês também têm os saberes de vocês, principalmente quem esteve comigo em outras jornadas, em outros momentos, amadureceu demais com as outras leituras que foram feitas sobre a mulher madura, sobre o arquétipo da anciã, sobre o arquétipo da sábia. Então, agora nós retornamos a esse livro amadurecidas, tá bom? Então, ele vai ser uma jornada, tá? Mais para frente, ao final, primeiro eu vou apresentar toda a proposta dessa jornada, tá? Toda a perspectiva dessa jornada. Essa aula aqui, ela vai ficar gravada, eu vou botar ela no YouTube. Ela vai ficar aí aberta para quem quiser ver e conhecer e saber da jornada e depois se inscrever e entrar lá. E ao final eu vou falar como tudo vai funcionar, tá bom? Mas primeiro eu quero falar, né, apresentar o livro para vocês, a perspectiva do livro, por que que esse livro é importante, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu- Tá aqui, tá aqui. Bom, vamos lá. Então, essa é a jornada La Luba. Será a jornada La Luba 40 mais. Esse encontro aqui é um encontro extra, tá bom? A gente, assim, eu vou falar do livro, eu não vou entrar e esmiuçar os capítulos e os contos. Nos nossos encontros da jornada, nós vamos trabalhar os contos. Aqui eu não vou trabalhar isso, aqui eu vou dar um panorama do livro, tá bom? Porque eu quero que vocês peguem o livro. Vocês peguem o livro quando vocês forem ler lá sozinhas, né? Que a gente não vai fazer a leitura compartilhada, que vocês saibam por que nós estamos lendo esse livro nesse momento, né? Que vocês tenham esse direcionamento. E esse direcionamento, quem vai dar é essa primeira apresentação, tá bom? Então vamos lá. Cela Loba 40 mais. Essa é a nossa imagem oficial da jornada. Então vamos lá. Já falei um pouquinho aí de mim, né? Para quem não me conhece, sou Tatiana Borsoi,
Eu sou psicanalista, consteladora familiar, psicoterapeuta de mulheres há 20 anos, né? Eu já estou há um tempo aí trilhando esse feminino. Sou guardiã de círculos de mulheres, sou formadora de terapeutas, formadora de mulheres que trabalham com contoterapia sistêmica em grupo de mulheres. Eu criei uma metodologia de trabalhar círculos de mulheres com a perspectiva sistêmica, que são os círculos sistêmicos de mulheres, e isso vocês aprendem lá na formação em contoterapia sistêmica, né, para aprender também a trabalhar com os contos, tá? Então, há 20 anos eu trabalho com o feminino de diferentes formas, né? Tanto no autoconhecimento, nas jornadas de estudo, né, autoconhecimento e estudo, nas terapias sistêmicas, na psicoterapia, na constelação familiar, na formação de terapeutas, tá bom? E uso aí, né, os ensinamentos desse livro maravilhoso, né? E é baseada nele, assim, a minha trajetória, toda a minha trajetória terapêutica, assim, não tem um momento que eu possa me ver longe desse livro, né? Como terapeuta. Ele foi meu terapeuta, meu professor, meu ensinador, né? Amo esse livro, ele está na minha cabeceira de cama há 20 anos, essa aqui é a versão mais novinha, né? Eu tenho uma mais velhinha, que é aquela capa branca, que foi a primeira. Ele está na minha cabeceira de cama há mais de 20 anos, né? E pelo menos uma vez por ano eu li esse livro, né? Me debrucei sobre ele, não só ler, mas estudei ele profundamente, né? Então, por que Mulheres que Correm com os Lobos é um livro essencial para mulheres 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, que estão todas incluídas aqui, tá? Meninas, para vocês fecharem o áudio, tá? Se atentarem enquanto eu tô falando, e aí depois mais tarde, eu vou abrir para vocês. Porque senão eu não consigo identificar quem é que está com o áudio aberto, tá bom? Vamos lá. Bom, mulheres, né, que chegam aos 40, principalmente os 40 são um marco, né, do feminino. É um rito de passagem, de fato, né? Mulheres que chegam e atravessam os 40, elas têm uma bagagem muito rica de histórias vividas, feridas que ensinaram, né, que nos ensinam, conquistas, relações marcantes, lutos, muitos lutos, né? Muitos lutos. Uma coisa engraçada, eu me lembrei agora. Uma coisa que quando eu cheguei aos 40, né, eu percebi muito forte é que me veio a consciência de que eu estava perdendo algumas pessoas ao longo da vida, tinha perdido algumas, perder mesmo para falecimento, né, que eu estou falando. Pessoas da família, mais velhas, óbvio, né, ou não tão mais velhas, mas por questões da vida, por acidentes, enfim. E uma coisa que me veio muito forte aos 40, né, eu preciso aproveitar as pessoas, porque elas morrem, né, assim como eu. E as pessoas mais velhas, né, é, essa consciência, quando a gente é novo, a gente não tem muito essa consciência, né? A gente vai vivendo a vida, mas com 40 isso me veio muito forte, porque eu olhei para trás e percebi que eu tinha perdido diversas pessoas muito importantes para mim, né? E que enquanto elas estavam aí, é, eu não tinha essa consciência, né? Da finitude, né? Essa consciência da finitude. Então, aos 40, essa consciência da finitude do luto, né? Dos lutos que a gente passa, ela vem muito forte, né? E agora eu me lembrei de falar sobre isso. Isso veio muito forte para mim. Essa é uma vivência, uma consciência que a gente ganha depois dos 40, né? Sobre esses lutos. É um momento de começar a ouvir um chamado interno. Muitas mulheres, quando chegam aos 40, acho que todas, talvez, né? A gente ouve um chamado
né? Um chamado de alguma coisa que eu fiz que é metade da vida, né? É quase, talvez quase metade da vida, né? Hoje em dia as pessoas estão vivendo é, mais 100 anos e a tendência é cada vez maior. Mas assim, a gente metade da vida a gente já viveu, né? Isso é uma experiência. Isso é uma experiência muito forte, né? E quando chega ali, a gente começa a sentir, a ouvir um chamado. Sempre vem um chamado muito forte com os 40, que é diferente do chamado que a mulher sente o tempo inteiro na vida, né? A gente tem pequenas iniciações o tempo inteiro da vida. Com 20 anos, a gente também sente um chamado, muito relacionado ao relacionamento, à carreira, descobrir o que eu vim fazer aqui. O chamado da mulher de 40, mais de 40, 50, é um chamado diferente. É o chamado da sábia, né? É um chamado assim, eu vivi muita coisa, aprendi, né? Tô marcada aqui pelas minhas cicatrizes, pelos meus lutos, pelas relações que não deram certo, as que deram certo, aquilo que deu certo, aquilo que não deu. Mas é um olhar para tudo isso com maturidade, é um chamado que ele é mais maduro, é um chamado para olhar a vida com integridade, com totalidade, com inteireza, né? E esse chamado, muitas vezes, ele vem sutil. E muitas vezes ele vem mais barulhento, né? Principalmente quando a gente não olha para ele, não atende ele, porque esse chamado, ele também é do corpo, né? Nós somos cíclicas, como o Sagrado Feminino traz, como Clarissa fala o tempo inteiro. Esse chamado também é do corpo, né? Ele também passa pelo corpo. É, Então, muitas vezes ele é barulhento, né? Barulhento no sentido de que ele traz algum desconforto. Ele pode trazer, se a gente não olhar para ele, não olhar para o chamado sutil, ele começa a ficar barulhento, ensurdecedor, né? Para que a gente olhe. Não dá para continuar, né? Não dá para continuar depois dos 40, 50, que é quando os arquétipos da sábia, os arquétipos da mulher madura, e eu vou falar mais sobre isso lá na frente, eles se impõem a nós, não dá mais para continuar da mesma forma que funcionávamos, né? E muitas vezes esse chamado ele pode vir como uma crise existencial, né? Se a gente não entender essa ciclicidade, todo esse saber que hoje a gente está tendo a oportunidade de ter de uma maneira muito mais fácil, né? Tanta gente falando aí de sagrado feminino no Instagram, na internet, tantos livros sendo publicados sobre isso, né? Se a gente não dá ouvidos para isso que nos constitui, o chamado ele começa a ficar barulhento, tá? Barulhento em termos de sintomatologia, barulhento, né? De somatizações, barulhento de crise existencial, barulhento de diversas formas, tá? Esse chamado que vem é o que nos convida a olhar para o mundo e para nós mesmas, principalmente, de uma maneira diferente, tá? Um olhar mais profundo, verdadeiro, mais instintivo, intuitivo. Esse chamado é o eco da mulher selvagem, tá? Não dá mais se antes dos 40 a gente até podia fingir que não somos seres intuitivos, né? Porque a gente tem que construir carreira, porque a gente tem, né, que montar uma família, criar os filhos. Se a gente pode, de alguma forma, fingir que não somos seres intuitivos, depois dos 40, já não dá mais. Pela proximidade eu não quero usar o termo imposição, mas pela imposição desses arquétipos da mulher madura, que eles florescem em nós, buscando a totalidade, né? É uma imposição entre aspas. Então vamos lá, um livro para recordar quem você era antes do mundo te domesticar, né? Se a gente não tivesse, na segunda Clarissa, a Clarissa fala, né, que a mulher é um borrão de atividades, a mulher moderna é um borrão de atividades, né? Que a gente vive correndo para lá e para cá, nesse mundo que nos domesticou, essa sociedade que nos domesticou para sermos algo que não é da nossa natureza, que não respeita a nossa simplicidade, né? E esse livro, ele traz uma trilha iniciática
de volta à nossa essência, que é aquela que nós somos, né? E ela traz, que é a mulher selvagem, né? Essa mulher que entende a sua ciclicidade, que atua no mundo, que vive no mundo de acordo com a sua ciclicidade, né? De acordo com o seu interior, não de acordo com o exterior, com aquilo que o mundo precisa de mim e eu tenho que atuar. Não, com o que a minha alma, né? A minha alma precisa, a minha alma pode contribuir para esse mundo, que ele seja melhor e não para que ele me adoeça, né? Esse é um livro que ele mais do que te ensinar, né? Mais do que ensinar você a se reconectar com a mulher selvagem, não é sobre isso, é sobre te lembrar que ela existe em você e te ajudar a permitir que ela floresça, que ela desperte, que ela apareça. E o que vai permitir, né, que ela apareça não é só a leitura do livro, mas de fato uma jornada que permita a você vivenciar esse despertar, porque esse despertar ele não se dá sem atitudes, sem comportamentos. Embora o livro ele a Clarissa ela é uma psicanalista junguiana, né? E Jung, a psicanálise de Jung, psicologia analítica, ela trata da alma, né? Ela vai falar sobre o processo de individuação, processo de o ser humano se tornar total, né? A grande pergunta de Jung era essa: o que estamos fazendo aqui? Qual é o sentido da nossa vida? E para Jung, o sentido da nossa vida é a individuação. O que é individuação? É o processo de nos tornarmos totais, de nos totalizarmos, né? Nos integrarmos. O que seria essa totalidade? Nós vivermos de maneira equilibrada todos os arquétipos que nos constituem, todos os aspectos da nossa psique integrados. Então, não de maneira fragmentada, né? Uma hora é a mãe, uma hora é a mulher produtiva, como se a gente se definisse, então eu só posso ser mãe, eu tenho que ser dona de casa e cuidar apenas do lar. Ou eu vou ser a mulher produtiva lá no mundo corporativo e eu vou ser só aquilo, né? Para Jung, nós somos seres totais. E o processo de individuação e o caminho, né, o que estamos fazendo aqui, o que é que precisamos aprender, que estamos aqui, é aprender que, de fato, nós somos esse ser total e não esse ser fragmentado. Que todos os arquétipos nos constituem e fazem uma dança harmônica e equilibrada. Isso é o equilíbrio, né? E isso é a mulher selvagem. É ela a mulher, o aspecto da nossa psique, né? Que equilibra de maneira harmônica todos esses aspectos nossos, tá bom? E aí, a autora e a psicologia analítica de Jung, elas falam sobre a alma, né? Esse livro, ele fala diretamente à alma feminina, especialmente aquela que após anos de tentativas de se enquadrar, se encaixar nessa sociedade, nesse mundo adoecedor, percebe que quer mais da vida. Ela quer pertencer a si mesma, né? E por mais que a gente possa ter vindo em outros momentos, 20 anos, 30 anos e tal, com esse chamado, ai, eu tô, né, desencaixada aqui e tal, aos 40, que é quando esses arquétipos da sábia se fazem mais forte, em detrimento de outros, né, que vão ficando mais apagados, né, dentro da psique, mais acomodados ali dentro da psique, os arquétipos da sábia, da curandeira, eles começam a aflorar, da intuitiva, é quando esse chamado foi muito forte, né, por esse equilíbrio
entre todos os aspectos da psique, tá? Aos 40, muitas mulheres já desempenharam múltiplos papéis, de mãe, de filha, de esposa, de profissional, de cuidadora, e começa a se perguntar, quem sou eu além desses papéis que eu assumi para viver aí nesse mundo, nessa sociedade, né? Porque a sociedade, ela coloca papéis mesmo. Toda mãe tem que ser mãe daquele jeito. Que toda mulher que trabalha é uma mulher que trabalha daquele jeito. Que se ela está trabalhando, ela não está cuidando da casa, ela não está cuidando dos filhos. A sociedade nos fragmenta, né? Nos coloca em caixinhas. E essas caixinhas, dentro da psique selvagem, da psique é, da mulher integrada, né? Da mulher que buscamos ser, ela não existe, né? Nas sociedades matrilineares, que é de onde a Clarissa traz muito esse exemplo, né? As mulheres funcionavam mais integralizadas. A sociedade daquelas épocas não compartimentalizavam dessa forma que nós somos, a nossa psique é fragmentada e compartimentalizada hoje, né? E esse aspecto, né, arcaico, que é a constelação familiar, vai falar desse inconsciente arcaico que nós temos, que é essa busca por essa integralidade, essa integração, ela existe lá, ela está muito distante lá dentro da nossa psique, né? Como uma memória antiga que nos dá saudade, né? Essa busca da alma é por essa integralidade, essa inteireza do ser mulher, né? Que a gente tem essa memória ancestral, mas que hoje não conseguimos viver, porque a sociedade ela está formatada para nos fragmentalizar, para fragmentar, não fragmentalizar. Então, esse livro, ele oferece ferramentas simbólicas. Que ferramentas são essas? Simbólicas e arquetípicas são os contos, né? Essas são as ferramentas simbólicas e arquetípicas que esse livro nos traz para responder a essa pergunta, né? Quem sou eu além dos papéis que eu assumi? Quem sou eu para além de toda essa fragmentação? Eu sou um ser total. E esses contos, eles trazem essa narrativa, esse acesso ao inconsciente que nos lembra desse lugar ao qual pertencemos, tá? Por que aos 40 esse livro toca diferente? Porque você já viveu o suficiente para reconhecer os ciclos da vida, da morte e de renascimento, né? Os ciclos vida, morte, vida, que muitas vezes quando você pega esse livro lá com os 20 anos, né? No primeiro momento, é difícil, porque você não teve tantas vivências de ciclos vida, morte e vida, como eu dei o exemplo do luto, né? Você não teve tantas vivências assim para reconhecer, como o exemplo dos relacionamentos, né? Como tantos outros exemplos. Então, uma mulher depois dos 40, ela já viveu tantos ciclos vida, morte, vida, que para ela é mais fácil reconhecer, né? Porque você já sentiu na pele a repressão do instinto, a desconexão com o seu corpo e o cansaço de ter que ser a mulher certa o tempo todo. Que isso já não é tão prevalente, né, antes. Porque sabe que há uma sabedoria latente em si mesma, mas talvez ainda não tenha aprendido a acessá-la com clareza, porque começa a querer fazer escolhas mais alinhadas com a alma e menos com o que esperam de você. Isso é uma coisa importante, né? Porque quando a gente sente um chamado lá com 20, 30 anos, é que a gente sente esse chamado o tempo todo, mas lá a gente ainda está querendo se adequar, porque a gente precisa construir uma carreira, a gente precisa construir uma família, né? A gente precisa tantas coisas que a gente precisa fazer que se impõem a gente, que muitas vezes esse chamado ele acaba não conseguindo ser atendido de uma maneira plena, né? Uma maneira que nos leve ao caminho da integração. Não, a gente atende muitas vezes mudando de carreira,
achando que na próxima, ai, eu acho que eu queria fazer isso, né? Quantas vezes, né? Na faculdade, aí você entra para uma faculdade, ai, não era isso que eu queria. Aí vai e busca uma outra faculdade, aí busca um outro negócio. Por quê? É essa busca incessante pela integração, né? É essa busca, mas que muitas vezes a gente, quando não tem ainda essa maturidade, a gente não entende que a busca ela é interna e não externa, e fica procurando no fora algo que vai dar sentido àquilo que é interno, né? Não descartando aí as questões objetivas de uma escolha de carreira, tá? São casos específicos que eu estou falando. Então, quando somos mais novas, muitas vezes essa busca, esse chamado, ele é a, a, a busca por responder a esse chamado, ela é buscada do lado de fora, né? Aos 40, até pela própria prevalência dos arquétipos da sábia, da mulher madura, a gente tem uma propensão maior a vir para dentro, né? E isso propicia esse caminho da chegada, do despertar da mulher selvagem, tá? E estudar esse livro entre mulheres maduras é um ato de cura coletiva, né? Uma travessia com testemunhas, onde cada uma pode reconhecer em outra um espelho e juntas reconstruírem os próprios ossos, como faz La Loba, né? Que vai ser o primeiro capítulo lá que a gente vai ler. E estudar esse livro com foco no público 40 mais, em nós mesmas 40 mais, é um ato de soberania interior, sabe? Da gente se levantar e de se reerguer, de assumir que a segunda metade da vida, né, não é um tempo de declínio, mas um retorno a um poder essencial, né? Isso é muito importante. Na nossa sociedade, a maturidade, ela é vista como um fim, né? Como algo que não é tão exaltado, que não é tão, né, valorizado. Mas é o momento de maior poder de uma mulher, gente. O- é, Chegar aos 40, a maturidade, é o auge do poder feminino intuitivo, que eu tô falando, né? De poder pessoal, de poder intuitivo, né? De conexão com aquilo que é transcendental, com aquilo que é invisível. Isso é um poder muito grande, né? E a gente vive numa sociedade que desvaloriza essa idade, né? Que desvaloriza de diversas formas, o 40 mais, 50 mais, 60 mais, né? Então, a gente estudar esse livro com esse foco, resgatar essa mulher selvagem com esse foco, é um ato de soberania interior para nós mesmas e para outras mulheres também, né? É entender que ser selvagem não é ser rebelde, é ser íntegra, né? Porque muitas vezes esse termo da mulher selvagem, ele é confundido, né? Como uma mulher rebelde, aquela que é selvagem porque dança, porque faz isso, porque faz aquilo. Não é, é sobre isso. O caminho é interno. O selvagem, ele é interno, ele é originário, ele é o que nos remonta a essas mulheres ancestrais que tinham essa totalidade, né? E que está impresso na nossa psique, como uma memória, né? Sobre isso, selvagem. É dizer sim à sabedoria que vem da cicatriz da vivência, da idade, né? Da intuição refinada, da escuta da alma. É lembrar que o uivo da mulher selvagem está dentro de você, esperando apenas ser liberado. Bom, ele é um livro que dialoga com a ancestralidade, tá? Com a psicologia e com a alma, tá bom? Quando a gente fala de psicologia, é a psicologia analítica de Jung, que é uma psicologia que ela não trata de comportamento, né? Exclusivamente, não trata do raso, né? Ela trata da alma, ela trata daquilo que é transcendental. Jung estava preocupado com aquilo que faz o nosso espírito mesmo, né? Ela é uma psicologia transcendental. Não é uma psicologia do comportamento. E aí é algo até que Clarissa fala em alguns momentos, né, que a psicologia tradicional, ela não dá conta da complexidade da mulher, ela não dá conta, não adianta querer olhar para a mulher com o olhar da psicologia tradicional, comum, comportamental, porque é maior.
é mais, né? É mais. E aí ela vem, né, defendendo isso, que essa psicologia que ela traz ali, essa psicanálise, essa leitura de mundo que é transcendental, que é espiritual, que é da alma, é a que dá conta da complexidade do feminino, tá? Dialoga com a ancestralidade, como eu falei, porque essa mulher selvagem, ela é uma parte da nossa psique, ela é uma instância nossa conectada com a nossa ancestralidade, com essas mulheres que viveram, né, lá atrás e que a sociedade em que elas viveram era constituída de forma que abarcava a nossa totalidade como mulheres, né? Então ele dialoga com esse lugar da ancestralidade e com a alma, tá? Com a alma do feminino. Então, para a Mulher 40 mais, os contos apresentados por Clarissa são portais de memória e de sentido, né? A gente começa a ganhar sentido daquilo, daquela saudadezinha que a gente tem aqui dentro, né? É um caminhozinho para ganhar sentido e para entender sobre isso. Eles revelam como a cultura moldou os nossos desejos, como a intuição foi silenciada, como o medo domesticou os nossos passos, mas também mostram que a alma selvagem não morre, ela apenas adormece, né? Como eu falei, ela é uma instância psíquica que ela está aí pronta para despertar, aí depois dos 40 principalmente. Ao despertar essa mulher instintiva, criativa e conectada ao sagrado feminino, você ressignifica sua história e volta a caminhar com liberdade. Como mulheres que correm com os lobos, ativa arquétipos esquecidos. E aí quando a gente fala, né, dessa totalidade, a gente precisa entender que nós somos constituídas de diversos arquétipos, né? E eu vou falar de alguns aqui, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Esse livro a gente fala dele e ele nunca se esgota. Então, entendo que eu vou falar aquilo que nesse momento, né, se apresenta, mas esse livro ele não se esgota, tá bom? Então ele fala direto à psique arquetípica, né? Como eu falei lá no começo, que a gente começa a ler esse livro e depois para, porque ele toca em aspectos, não é porque ele é difícil, mas é porque ele toca em aspectos nossos. Esses aspectos são arquetípicos, né? São aspectos, alguns nossos, nossas sombras e tal, mas também a sombra coletiva, né, do feminino, que estão lá nas nossas memórias, né, memórias ancestrais, memórias não só da nossa vivência, né, mas de memórias que nos ultrapassam, que estão no inconsciente coletivo do feminino, né? Então a Clarissa, né, mergulha fundo na teoria de Jung sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos, as estruturas psíquicas universais que vivem dentro de nós, tá? Os arquétipos são estruturas psíquicas universais que vivem dentro de nós. Importante isso, tá? Arquétipo não é uma imagem que a gente vai ativar, tá bom? Arquétipo, para Jung, são estruturas psíquicas universais que tem em todo mundo, em todo o inconsciente coletivo, tá? Os contos que ela traz não são histórias infantis, mas mecanismos simbólicos que despertam imagens adormecidas na alma. Aliás, muitos contos que a gente tem como infantis hoje, eles não foram inicialmente feitos para crianças, tá? É que depois passaram por um filtro para que eles pudessem se tornar infantis e atender ao público infantil, mas eles não foram feitos para criança, tá? Muitos deles são histórias ancestrais, mesmo que foram passadas de geração em geração, tá? E que trazem essas memórias arquetípicas para serem acionadas em nós, tá? Cada conto do livro é, na verdade, um ritual de ativação de um arquétipo, né? Específico. A intuição, a curandeira, a selvagem, a criadora, a sábia, a mãe terrível, a mulher sombra, a mãe sagrada, entre outros. Tá bom?
Os contos funcionam como espelhos simbólicos, tá? Os contos desse livro. E quando a gente trabalha com a contoterapia também, né? Para quem está aí, é do curso de contoterapia. A linguagem simbólica é a linguagem da alma, a linguagem do inconsciente, tá? Quando lemos sobre La Loba recolhendo os ossos ou sobre Vasalisa com a sua bonequinha mágica, nossa mente racional pode não entender tudo, mas nossa alma entende perfeitamente. Esses símbolos ativam memórias arquetípicas que estavam adormecidas, escondidas ou reprimidas pelo patriarcado cultural, pelas exigências da vida ou pela educação domesticadora. Você não se torna mulher selvagem, você a lembra. Você se lembra que você é, tá? Esse é o poder dos contos arquetípicos, tá? Arquétipos esquecidos que o livro resgata. Vou falar de alguns, como eu falei, nunca se esgota, tá? São alguns que, por hora, estão aqui, né? Se fazendo presentes, tá bom? Então, alguns arquétipos que estão lá na nossa psique, que esse livro resgata em nós, partes da nossa psique. A mulher selvagem, né, que é no conto La Loba, principalmente, ele perpassa todo o livro, mas La Loba, principalmente, o resgate da essência instintiva, o retorno à natureza interior. A intuição feminina, com Vasalisa, né? Confiança na voz interna, desenvolvimento da sabedoria profunda, a guardiã dos limites, né? Que mulheres não tiveram os seus limites ultrapassados, né? Que mulheres não tiveram dificuldades para impor os seus limites, né? E essa guardiã dos limites, ela é uma estrutura da nossa psique, né? E aí a gente vai ver ela aí com a mulher braba, com o barba azul, a capacidade de dizer não, de receber, de perceber os perigos, de colocar limites. A criadora, né? A criatividade é algo muito importante que Clarissa fala, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Na jornada. A criadora é um aspecto da nossa psique também, né? É essa mulher que cria com a vida, né? Ela é intuitiva, criativa, que utiliza, né, das artes, das mãos para criar vida, né? Isso é um aspecto muito importante nosso, da nossa psique, da nossa mulher selvagem. E aí, esse também é um arquétipo que ele é trazido, que ele é resgatado aí nesse livro, né? As Águas Claras é um dos pontos que trabalha sobre isso, a criação como expressão do céu, retomada da vida criativa, né? Tão importante. A Sábia, com o patinho feio ali, né? A floresta subterrânea, e o conto também da floresta subterrânea, o reconhecimento da própria essência e do caminho de retorno ao lar psíquico, né? Que é a sábia, ela que é sábio, que nos direciona, né? A gente precisa se conectar com essa parte nossa que é sábia, que ela é um arquétipo, né? A amante sagrada, o cio, né? No conto o cio, né? Que é a conexão com o nosso corpo, com a sexualidade sagrada, com o prazer como sabedoria, né? A curandeira, a feiticeira, que é um arquétipo importantíssimo para a mulher pós-40, tá? La Selva Subterrânea é um dos contos que traz ela muito forte, que é a sabedoria interior ancestral, a mulher que desce e retorna com poder, né? Que faz conexão aí com a deusa Perséfone. E por que esses arquétipos e tantos outros estavam esquecidos em nós, né? Esses arquétipos eles foram apagados, reprimidos ou distorcidos do feminino, da mulher, do inconsciente coletivo, por diversos motivos. O patriarcado que nos rotulou, os rotulou como perigosos e indesejáveis, né? Quando a gente tem um patriarcado, tem alguns arquétipos, algumas estruturas da nossa psique que são mais valorizadas, como, por exemplo, o arquétipo da mãe, né? Ele é muito valorizado ele tem uma funcionalidade dentro do patriarcado, né? O da amante, né? Embora seja controverso, né? Mas tem alguns arquétipos que o patriarcado ele valorizou
e outros não. E outros que ele apagou, reprimiu, silenciou, principalmente aí com a caça às bruxas, né? Que é repressão maior do que um arquétipo, não posso ser intuitiva, porque senão eu sou queimada, né? Isso está muito marcado na nossa psique, tá? Por isso esses arquétipos foram esquecidos e reprimidos, né? Não foi à toa, né? Isso foi criado ao longo de milênios, milênios e milênios, né? Essa mulher que nós somos hoje, que é um borrão de atividades, ela foi forjada por milênios, milênios e milênios, tá bom? A cultura moderna que os substituiu pelos modelos de mulher ideal, dócil, produtiva, magra, comportada, né? As mulheres foram afastadas de suas narrativas internas e ensinadas a desconfiar da sua intuição e do seu corpo. A racionalidade excessiva e o individualismo desconectaram as mulheres da sabedoria coletiva feminina, que é passada por histórias, símbolos e vivências, né? Histórias fazem parte da humanidade. Nós fomos perdendo, com a sociedade moderna, alguns dos ritos de passagem mais importantes do feminino, né? E a contação de histórias é uma delas, né? Porque a sabedoria de mãe para filha, de avó para filha, de tribo para crianças, elas eram, sempre foram passadas através das histórias, da contação de história e dos ritos de passagem. E nós perdemos. Isso fragmentou a nossa alma, a nossa psique de maneira profunda, tá? Para sermos, né, intuitivas, a gente precisa resgatar tudo isso. Tantas questões que a gente precisa resgatar, né? Eu falei isso, né? A racionalidade excessiva da sociedade atual e o individualismo desconectaram as mulheres da sabedoria coletiva feminina, que é passada por histórias, símbolos e vivências. E aí uma metáfora, né, para a gente entender esse processo. Imagine só, né, que você é uma caverna profunda, que você está entrando aí. Você está entrando numa caverna, mas que você é a caverna, tá? E dentro dela, lá dentro de você, há estátuas antigas e poderosas, cobertas de poeira. Os contos são como tochas que iluminam essas estátuas. Conforme você lê, a poeira vai saindo. Você vê formas familiares, então percebe, elas sempre estiveram ali. Você apenas esqueceu. É sobre isso esse livro, tá? Ele vai limpando a poeira. Quanto mais você lê, mais poeira vai saindo e mais você vai se lembrando, tá? Chaves para o entendimento e ampliação do tema central. Então, a gente já entendeu aí que o tema central é essa mulher selvagem, essa mulher que se fragmentou e virou um borrão de atividades, né? Que a gente precisa resgatar essa nossa totalidade. E quais são as chaves para a gente ampliar aí o entendimento disso daí, né? A psicologia analítica e o arquétipo. Então, a Clarissa ela utiliza do conceito junguiano para explorar esses arquétipos femininos presentes nos mitos, destacando a mulher selvagem, né? Presente nos contos e nos mitos, como uma representação do inconsciente coletivo. Então, a mulher selvagem é uma representação do inconsciente coletivo. A constelação familiar, embora a Clarissa, ela não fale ali claramente de constelação familiar, esse livro é constelação familiar pura, né? As histórias abordadas refletem padrões transgeracionais e a influência das dinâmicas familiares na formação da identidade feminina, ressoando com os princípios da constelação familiar. E epigenética e herança cultural, né? A transmissão de traumas e comportamentos através das gerações é paralela às descobertas da epigenética. Na época, Clarissa não fala de epigenética, tá? Na época, eu acho que isso nem estava em vigor, né? Hoje em dia que se fala muito de epigenética, porque com todos esses estudos da constelação familiar, né, da ancestralidade, a epigenética é o que veio comprovar, né? Que tudo isso é real e que de fato existe, né? E comprovar essa ancestralidade que Clarissa aponta ali, né? Que tantas vezes a gente fala sobre isso, né? E sugerindo que as experiências ancestrais moldam a psique contemporânea, né? Embora a Clarissa não fale lá de epigenética, mas
e de constelação familiar, isso está presente no livro o tempo inteiro, né? E eu vou trazer isso para vocês perceberem, né? E comprovar isso que são os temas centrais do livro, tá bom? A metáfora da mulher selvagem, então a mulher selvagem que simboliza a essência instintiva e livre da mulher, frequentemente reprimida pela sociedade, mas que pode ser resgatada por meio da escuta dos sonhos, da leitura simbólica dos contos, da expressão criativa, a arte-terapia aí entrando forte, e da reconexão com o corpo e com a natureza, tá? E a gente vai ter as orientações sobre isso dentro lá da comunidade de estudos, tá bom? Sobre como, em cada momento que a gente lê, cada capítulo que a gente lê, cada conto que a gente lê, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, como é que a gente traz isso para o nosso corpo, tá bom? E o caminho iniciático do feminino, né? Cada conto representa um rito de passagem simbólico, onde a mulher enfrenta o medo, o abandono, o luto, o desamor ou a repressão e retorna transformada. O livro mostra que a mulher não nasce pronta, mas se faz através de perdas, silêncios, encontros e descidas à alma, né? E é isso, é essa jornada que a gente precisa trilhar, né? A gente perdeu na sociedade moderna, a gente perdeu os ritos de passagem, né? A gente perdeu os processos de iniciação. E essas situações de vida que acontecem com a gente, né? Os lutos, as relações, né? Tudo aquilo que eu falei lá no começo, são ritos de passagem, mas nós não vemos eles como ritos de passagem, como que eles são, que era o que antes, nas sociedades antigas, nossas ancestrais, sabiam, tinham essa sabedoria, né? E nós precisamos dos ritos. A nossa psique precisa dos ritos para amadurecer. Então, quando nós não vemos as situações da vida que acontecem conosco como ritos de passagem de fato, e isso é o trabalho terapêutico, né? Por isso a gente faz terapia, para que a gente vivencie de fato os lutos, as situações de vida como ritos de passagem, né? Como que são processos para o nosso amadurecimento, né? Mas quando a gente não consegue ter esses ritos de passagem, digerir isso, absorver isso como rito de passagem, como aquilo que são, nós somos soterradas por eles, né? Nós somos soterradas, soterradas, como se fosse mesmo uma avalanche que a gente vai sendo derrubada, né? Que a gente vai sendo uma avalanche. É a imagem que me vem, né? Uma avalanche, a mulher sendo soterrada aí por essa avalanche, tá? E esse livro vem nos tirar desse lugar, né? A jornada, ela vem nos tirar desse lugar. E a função terapêutica das histórias, né? Os contos operam como mapas para a alma, remédios psíquicos para estados de sofrimento, fragmentação ou estagnação. Ler os contos como símbolos e não literalmente, né? Isso é importante. É o que permite acessar essas camadas profundas, a gente entender os contos como que eles são, né? Símbolos. Isso nos permite acessar as camadas profundas e levar esses contos como remédios psíquicos para aquilo que a gente precisa resolver em nós, integrar em nós, né? E aí eu quero deixar para vocês essa escrita intuitiva, né? A gente vai ter. Eu não vou dar esse tempinho aqui para vocês, eu tinha pensado em dar, mas eu quero mais gastar o tempo ouvindo vocês hoje, né? Ouvindo vocês diante dessa trajetória aí, dessa história que eu falei, e também porque eu preciso explicar um pouquinho sobre como a gente vai funcionar, tá? Mas eu quero que vocês peguem um caderninho aí, um papelzinho, e escrevam antes de iniciar a leitura do livro, tá? Em que momento da sua vida você ouviu o chamado da sua alma e calou? Ao longo da sua vida, né? Quantas vezes você ouviu esse chamado e calou ou respondeu a ele? Onde dentro de você vive hoje a mulher selvagem? Ela está livre, presa, adormecida? Como é que ela está? Que partes suas foram domesticadas para caber em papéis que já não fazem mais sentido? Que instintos você precisou esconder para ser assim? Com essa apresentação que eu fiz hoje, antes de ler o livro,
vocês vão responder isso daqui, tá? Faz um chazinho, pega o seu caderninho, senta na cama, medita, põe uma musiquinha e faz essa escrita intuitiva antes de começar a ler o livro, tá? Daqui a 15 dias, os encontros da jornada, tá? Vão acontecer a cada 15 dias, nesse horário, 5 horas da tarde, pelo Zoom. Tem que estar lá naquele grupo que eu coloquei para vocês, tá? Aquele grupão. O outro grupo da comunidade, ele vai acabar, tá? Vocês têm que passar tudo para lá. E essa semana eu vou colocar ali, né, o avisozinho e vou encerrar o grupo, para a gente ficar só com o grupo. Esse grupo que vocês vão estar, ele não é um grupo que a gente vai ficar conversando, tá? Ele é fechado. Ele é um grupo fechado só para colocar o link. A conversa, ela acontece aqui, tá bom? Ela vai acontecer aqui lá dentro da comunidade, tá? Quando eu colocar ali, porque quem tá na comunidade, gente, o que que eu fiz dessa vez? Eu resolvi abrir, eu já tinha feito isso de uma vez e não tinha dado muito certo. Aí eu parei de fazer, mas dessa vez ele vai, ele está mais organizado, então ele vai fluir melhor, tá? A gente vai ter lá naquele grupo as sessões de terça-feira, tá? Elas são abertas, essas sessões aqui começam às 5 horas da tarde da Jornada La Loba, elas são abertas. Que vai ser esse estudo, vai ser esse pensamento crítico, mais a parte da reconexão, a parte terapêutica, a parte de vocês trazerem para vocês, né? Para a mudança de vida de vocês, ela vai acontecer lá dentro da comunidade para quem é assinante, tá? Uma outra, é algo mais aprofundado, é a experiência completa da jornada La Loba 40 mais, tá? Mas essa jornada aqui, essa parte da terça-feira, 5 horas da tarde, que é uma parte mais onde eu vou explicar o livro para vocês, ela vai ser aberta, tá? Então vocês podem convidar outras pessoas para entrarem lá naquele grupo, só que aquele grupo ele vai ser fechado. A nossa conversa ela vai ser aqui, tá bom? Vocês podem entrar lá dentro, convidar pessoas para entrarem lá no grupo para participarem desses encontros. Quanto mais mulheres tiverem acesso a esse conteúdo, melhor, né? Melhor para o mundo, melhor para aquilo que nós queremos, né? Produzir no mundo e modificar e transformar no mundo, tá? Mas a experiência completa ela vai acontecer para os assinantes dentro da comunidade de estudos que acontece lá na plataforma Hotmart. A cada encontro vocês vão ter um passo a passo para vocês trazerem para sua vida ferramentas, escrita terapêutica, diversas ferramentas sistêmicas ali dentro para vocês trazerem para o dia a dia de vocês a mudança de comportamento que precisa, a mudança de pensamento que precisa, a mudança de vibração que a gente precisa para acessar aí essa mulher selvagem, tá bom? Então, lá dentro da comunidade vão ter outros materiais, tá? E aí, esses encontros, eles vão acontecer a cada 15 dias. O próximo agora é lá para o dia 30, né? Hoje é dia 15, é lá para o dia 30. Vocês podem chamar outras pessoas. O nosso próximo encontro, a gente vai ler a introdução. Eu vou mandar para vocês lá um audiobook, tá bom? Eu vou produzir durante essa semana o audiobook para vocês, que vai ser compartilhado lá, mas vocês também devem ler o livro, a introdução, porque no próximo capítulo a gente vai esmiuçar a introdução desse livro, tá? Para depois entrar no conto La Loba, tá bom? Vou abrir um pouquinho aqui para vocês. Escreveram essa chamadinha aqui, essa escrita intuitiva. Vou abrir um pouquinho aqui para quem quiser falar, para quem quiser tirar dúvidas. Vou falar da percepção aí dessa apresentação. Essa apresentação de hoje ela vai ficar disponível lá, as outras não, tá? As gravações, a partir
do próximo encontro, as gravações, elas ficam apenas na comunidade para os assinantes. Quem quiser participar só do encontro ao vivo, é tudo certo, mas aí tem que participar no ao vivo, tá? Só assinantes vão ter as gravações e os materiais. E aí hoje eu ia fazer live, mas eu não consegui não fazer essa apresentação para vocês, deixar tudo arrumadinho. Eu gosto de colocar essas apresentações lá na comunidade para vocês terem, olharem, né? Muitas mulheres também trabalham, porque vocês, grande parte faz o curso de contoterapia comigo, trabalham com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, ou vão trabalhar em algum momento com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então é importante deixar esse material lá dentro da comunidade para vocês, né? Para vocês terem esse registro. Alguém quer falar? Só abre o microfone e falar, gente. Oi, boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Eu não posso abrir a câmera, desculpa que eu tô na rua, Tá bom. mas a minha dúvida é a seguinte, primeiramente eu gostaria de parabenizar essa demonstração. Eu amei, eu estudo já há algum tempo também o livro, mas sozinha mesmo, eu sou psicóloga junguiana. E como eu tenho interesse em trabalhar com grupos de mulheres, eu queria saber o que que você indica, né, para mim estar fazendo com você o curso de contoterapia, entrar na comunidade. Eu queria assim me situar no teu trabalho para que eu possa desenvolver esse trabalho. Assim, eu queria fazer um grupo terapêutico, na verdade, presencial na cidade que eu moro, né? Você O que mora onde? você me indica? Eu Você moro em Santos, litoral de São Paulo. Legal, Fabi. Fabi, eu vou fazer o seguinte: depois que a gente terminar aqui, eu vou falar com você lá Tá, no privado. Você pode me chamar. Você tá lá no grupo? tô no grupo. Tá no grupo. Você me dá um oi no privado, pode falar oi agora, tá? Para eu saber que aí eu Tá vou ótimo. explicar tudo que eu tenho, todo o meu trabalho, e aí a gente vou te direcionar, tá bom? Tudo bem. Obrigada. Só me dá um oi lá no WhatsApp. A Pode deixar. falou. Obrigada. Um dos motivos, aí eu me lembrei também de falar, um dos motivos que eu também quis fazer, né, que me veio para fazer essa jornada aberta, parte da jornada aberta, né, foi porque recentemente eu sempre falava assim, olha, é, toda mulher conhece o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu achava que ele é um moon-seller, ele é mais que um best-seller. Ele está há 20 anos no topo dos livros mais vendidos, né? E mais lidos. Então, ele é um moon-seller, ele é mais do que um best-seller. E eu falava assim, olha, toda mulher, em algum momento, ela já ouviu falar sobre esse livro, ou ela já leu, ou ela tentou ler, não conseguiu, ou ela gostaria de ler, ou ela minimamente já ouviu, né? Assim, Mulheres que Correm com os Lobos. Só que recentemente eu é, fiz um, um chat com uma pessoa que era uma pessoa que iria ficar responsável pelo meu Instagram, pelo essa coisa de conteúdo, né? E outras coisas, né? Fazer página de vendas, e tal, tal. Era uma mulher. E quando eu falei, né, sobre o meu trabalho, ela tava, né, eu tinha falado do meu trabalho para ela e tal, e ela não conhecia o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ela me perguntou se eu tinha escrito o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu achei aquilo tão absurdo, assim, eu tive um... Porque para mim todo mundo, toda mulher conhecia o livro Mulheres, minimamente ouvido falar, né? E ela não conhecia, ela nunca tinha ouvido falar, uma mulher do marketing e tal, super produtiva, tá na mídia. E ela nunca tinha ouvido falar, e ela me perguntou se eu tinha escrito o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Aí eu falei, gente, isso não pode acontecer, né? A gente tem que propagar isso, porque esse livro, ele tem uma sabedoria tão profunda, ele, assim, ele é tão acessível, né? Um livro, gente, é um livro, né? Tem muita coisa legal que as pessoas fazem, que eu faço, mas que são menos acessíveis do que o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um seller, você compra ele em qualquer lugar, você, né? Toda a mídia, toda a internet fala sobre ele.
como pode uma mulher não conhecer? Né? E eu falei, não, eu tenho que voltar a contribuir. Eu já fiz muitos ciclos desse livro gratuitos. Aí eu falei, não, eu tenho que voltar a fazer isso também, né? Como é que eu vou organizar isso? Então, por isso, esses encontros da terça também vão ser gratuitos, né? Tendo a comunidade lá, mas porque esse livro tem que chegar a mais gente, né? Essa fala, esse lugar, essa mulher selvagem, essa laloba, ela tem que chegar a mais mulheres, né? E vocês que vão estar na jornada e que vão aí acompanhar também têm um papel importante na proliferação, né? No ampliar dessa jornada, desse conhecimento para outras mulheres, né? Seja quando vocês estiverem preparadas para fazer o grupo de vocês, mas compartilhando o grupo aqui, né? Para que chegue a outras mulheres, o trabalho de outras mulheres. Não existe competição, né? É o que eu sempre falo nesse mundo do feminino, né? A gente foi muito ensinada nesse mundo masculino, por isso viramos um borrão de atividades a competir e a entender os outros trabalhos de outras pessoas como competição, né? E não é, nós estamos todas trabalhando para o mesmo objetivo, né? Para a mesma missão. E quem ressoar com o seu trabalho vai vir para o seu trabalho. A gente pode sim, né, compartilhar e admirar o trabalho de outra pessoa, né? E expandir o trabalho de outra pessoa também, né? Porque aquela que precisar da sua energia, de você, do que você fala, e especificamente ela vai vir até você, né? Aquela que a outra nesse momento vai ser mais contribuição, vai para ali. E tá tudo sempre certo, né? Tá tudo sempre certo. As pessoas vão chegar até você pela sua energia, né? E quanto mais a gente tem essa energia de solidariedade, de expansão, de contribuição, de gratidão, mais o nosso campo energético ele vai se expandindo, né? Essa energia de conexão com outras mulheres, com essa mulher do inconsciente arcaico, né? Que ela contribuía, que ela expandia, que ela somava, mais vai se formando na gente. Minha filha chegou da escola. Dá um beijinho, filha. Uhum. Dá tchau. Foi tudo bem? Tá na escolinha? Daqui a pouco eu tô descendo, tá? Mais alguém quer falar? Você quer ficar aqui com a mamãe ou quer descer com o papai? Descer com o papai. Descer. Já tô descendo, tá? Tá. Beijo. Mais alguém quer falar? Diene, Ana, Ju. Mais alguém quer falar? Senão nós vamos, meninas. Até, então, próximo 15 dias, com a introdução, tá? Pra gente esmiuçar. A gente não vai ficar falando especificamente a jornada, ela vai ser com os contos, né? A gente não vai ler, mas é importante. Aqui tem tantas que a gente leia, né? Porque aqui tem tanta sabedoria nessa introdução. Hoje eu li essa introdução e ela tem tanta sabedoria que é importante a gente passar por ela antes de entrar nos contos, tá bom? Então, meninas, é isso. Daqui a 15 dias, a introdução do livro e seguimos na nossa jornada, tá? Gostaria de falar, estou na organização da minha aula logo mais. Gratidão por tanto. Oh, não. Saudades da sua potência. Um beijo, meninas. Então, até nosso próximo encontro. Amei a forma que você passou o conteúdo. Gratidão. Um beijo, meninas. Então, até o nosso próximo encontro. E chamem mulheres para estarem ali, tá? Com a gente. Beijo!